Antes desse vídeo começar, eu queria avisar que a minha voz vai estar completamente bizarra nele, porque eu estou doente, infelizmente, mas eu tenho que fazer vídeo pra frequência não cair, então vamos nessa. E esse vídeo aqui também é um pouco mais simples, né? Ele não tem roteiro, ele vai ser só comentando as questões do mangá de Gachiakuta, então vai ser mais simples de gravar ele dessa maneira. Enfim, sem enrolação, vamos pro vídeo. Ah, e esse vídeo também não vai ter spoiler na maior parte dele, de Gachiakuta. É um vídeo pra te incentivar a ler, principalmente, e falar o que eu achei do mangá sem spoilers. Então, quando eu for comentar a obra com spoiler, eu vou avisar, a partir daqui terá spoiler. Então, fique ciente disso, ok? E se eu der, tipo, um spoiler aleatório no meio do vídeo, vai ser, tipo, uma coisa extremamente rasa. Porque eu tô gravando esse trecho aqui depois de que eu já gravei o vídeo. Então eu tenho que dizer que, no máximo, eu falei nome de personagem ou nome de algum conceito, sem dar contextos maiores sobre isso durante o vídeo. Então, tipo, eu falei 5% do que a obra tem a oferecer. É isso. Há um tempo atrás, eu tava resolvendo que eu queria ler o mangá de Gachiakuta, porque eu tava, assim, muito o que fazer, tava sem nenhum mangá pra ler, depois que eu acabei de ler Bleach e tal. Então eu resolvi ler Gachiakuta, resolvi dar uma chance pra esse mangá que tanta gente tava falando que é bom. E eu tive uma agradável surpresa, porque Gachiakuta não é só bom, Gachiakuta é absurdo. Mas tem algumas ressalvas e alguns outros pontos que eu quero ressaltar nesse vídeo. Então, começando do começo, eu gostaria de falar um pouco sobre a base do mangá. Gachiakuta é um mangá que tem uma premissa muito interessante por muitos motivos. E eu acho que o principal deles, e eu acho que muita gente vai concordar comigo, é sobre como ela se envolve com como o mundo funciona. Gachiakuta é um mangá que vai contar muito sobre desigualdade social, problemas sociais e esse tipo de coisa, a diferença que existe entre o paraíso e o abismo. Então, é muito legal de se acompanhar como o mangá trabalha isso, porque ele conversa muito bem com tudo que a gente tem na vida real ao redor desse tópico. Tem muitos simbolismos interessantes. Se você não sabe, o mundo de Gachiakuta é dividido entre o paraíso, que é onde a maioria das pessoas que vivem são arrogantes, embora ainda exista muita desigualdade social lá em cima, e abaixo deles tem o abismo, que é onde a gente acompanha a maior parte da história, que é onde a gente vê um mundo meio devastado, um mundo cheio de lixo que é jogado pelo paraíso, pelas pessoas lá de cima. Uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, nessa construção desse mundo, é sobre como a autora desenvolve as cidades que a gente tem no abismo. Por quê? Porque Gachiakuta é um mangá que abre espaço para você conseguir fazer uma construção de mundo absurdamente rica. Ainda mais considerando que a gente só viu muito do abismo até agora. Imagina o que a gente não pode estar perdendo quando a gente vê o paraíso como um todo, né? A gente também só viu um pedaço dele. É muito interessante ver como a autora trabalha nisso, porque nas cidades que a gente tá vendo aos poucos os personagens indo durante a trama, a gente vê como cada uma delas tem uma cultura e uma percepção do mundo diferente, uma ideologia diferente, como as pessoas lá se comportam, como tudo funciona por lá. E é muito interessante de se ver, é muito legal, é muito bem feito. A autora de Gachiakuta é extremamente talentosa em muitos aspectos. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente quando eu falar dos pontos positivos em si. Mas se tem uma coisa que eu tenho que elogiar é sobre como ela escreve muito bem a história, sobre como a narrativa ela é construída de uma forma aonde você se interessa, mesmo que você não esteja achando o máximo. E eu acho isso muito interessante. Gachiakuta é um mangá que tem certos pontos aonde você vai realmente começar a se apegar de verdade na história. Eu, pelo menos comigo, a minha experiência lendo, foi que o começo foi um pouco difícil, não porque ele era chato ou porque ele era ruim, mas é porque ele era simplesmente muito básico. Eu simplesmente não via uma grande coisa acontecendo ali, mas quanto mais eu fui vendo aquele mundo crescendo, mais ele foi se tornando mágico pra mim, mais eu fui gostando cada vez mais de ver como aqueles personagens interagem entre si, como aquele mundo funciona, porque isso é o principal do mangá de Gachiakuta, e eu vou mencionar isso agora, quando a gente vai começar os pontos positivos que a gente tem no mangá. O primeiro ponto positivo que eu gostaria de mencionar
é sobre a principal engrenagem que movimenta a obra, o mistério. Gatchakuta é uma obra recheada de mistérios, recheada de coisas que a gente não compreende, que a gente descobre aos poucos. E obviamente o mangá ainda não acabou, o mangá não tá nem perto de acabar, por sinal. Atualmente a gente tá no capítulo 136, se eu não me engano, por aí. Então é legal de se acompanhar isso na íntegra. Por isso eu realmente aconselho que você leia Gatchakuta, que você comece a ler agora, porque acompanhar cada capítulo lançando e a gente acompanhar cada mistério sendo revelado aos poucos é uma experiência muito legal. É uma experiência que eu recomendo fortemente que você tenha, porque é realmente muito interessante você acompanhar, você sentir esse choque quando você vê as revelações acontecendo na prática. Eu obviamente não acompanhei no semanal até aqui, né? Eu tô no semanal há 2 semanas. Mas de qualquer jeito, se eu lendo o mangá sem ter nenhum spoiler, tive uma experiência absurda com cada revelação, uma pessoa acompanhando semanalmente deve ter uma experiência minimamente parecida. E eu acho isso muito legal. Os mistérios na obra são bem feitos, você quer descobrir tudo, você quer descobrir desde por que tal personagem se comporta de uma forma, até como o mundo funciona, como o mundo chegou nessa maneira, qual é a verdade por trás de certos elementos que a gente tem na narrativa, como os objetos da série Vigia, ou a história do Kani Surebrek, ou coisa desse tipo. Então, cara, é simplesmente absurdo. Os mistérios são muito bem feitos, de uma forma que eles não são óbvios. Os poucos que a gente teve a revelação até agora não foram óbvios, eles foram sendo gradativamente construídos até te pegar de uma forma muito incrível, porque as pistas, os indícios daquilo ali, até que é parecido, tipo assim, eles são mistérios razoáveis. As revelações são razoáveis, elas não são malucas, elas não são uma coisa completamente imprevisível. Elas são imprevisíveis de uma forma possível, de uma forma onde você pensa, tá, é razoável que essa seja a solução desse mistério. E a obra funciona tão bem com mistérios por um motivo específico que eu vou falar já já, mas eu tenho uma ressalva final sobre esse ponto. Que é o seguinte, eu já falei sobre isso dentro desse canal, na época que eu fazia vídeo de Attack on Titan, ainda tem uns vídeos de Attack on Titan pra fazer, mas isso não é o caso. A questão é que é perigosíssimo você fazer uma história baseada apenas em mistério. De que forma eu digo isso? Porque, vamos lá, em Attack on Titan, que eu usei como exemplo, muito da narrativa de Attack on Titan tinha como engrenagem para funcionar o mistério. A gente queria saber a origem dos titãs, a origem de como o mundo ficou daquele jeito, a história das famílias reais, etc e tal. Mas a questão é que Attack on Titan não soube lidar com esses mistérios do jeito certo. A maioria das revelações ou foi mal feita ou simplesmente não foi feita, como eu já falei em outros vídeos. Mas a grande questão que eu quero levantar é arriscado você fazer a história ser construída ao redor dos mistérios, porque se a solução do mistério não for satisfatória, você vai meio que gerar no espectador a sensação de, tá bom, tudo que eu vi aqui foi inútil, não serviu pra nada. Por isso é perigoso. Porém, até onde eu vi, até onde nós estamos no mangá, a autora de Gatchakuta sabe trabalhar esse conceito muito bem, de uma forma aonde a obra não se sustenta apenas nisso, se sustenta em outras coisas também, principalmente na história dos personagens, então isso não fica tão pesado assim. Meio que se alguns mistérios tiverem uma solução insatisfatória, eu acho que vai causar uma reação parecida com One Piece. Que é, por exemplo, One Piece é um mangá que, pelo menos pra mim, que eu gosto muito de One Piece, independente do final que tiver, eu vou continuar gostando pela jornada. E eu acho que Gatchakuta vai gerar um efeito parecido. É óbvio que a gente não tem como saber, porque Gatchakuta não tá perto de acabar, então não tem como a gente ter esse parâmetro. Mas enfim. O segundo ponto positivo que eu gostaria de ressaltar é os personagens da obra. Gatchakuta só tem personagem legal. O Urudo é um protagonista muito bom. E eu acho que a graça do Urudo tá em duas coisas em específico. A primeira é sobre como ele funciona como protagonista naquele mundo. Por quê? Porque os poderes do Urudo, tudo do personagem, a essência dele, conversa diretamente com a principal mensagem da obra, que é sobre enxergar o valor no lixo. Mas no lixo metafórico, obviamente, no lixo, nas coisas que são jogadas fora, nas coisas que são descartadas. Que nem necessariamente uma coisa descartada é inútil, é uma coisa que não tem serventia, porque
você deveria aprender a ver o valor no lixo. E isso, além de conversar diretamente com os personagens, também é retratado no poder do Urudo, que é literalmente extrair coisas boas do lixo, né? O poder da arma do Urudo, no caso. Inclusive, nem falei, o sistema de poder de Gachakuta é absurdamente bom, tá? O sistema de poder de Gachakuta é extremamente balanceado, porque cada poder, cada arma tem um poder único, que a gente consegue ver sendo utilizado em ação, além de que as armas, né? O poder das armas sempre conversa muito bem com a essência do personagem e com o que ele representa. Não vou falar muito para não dar spoiler, eu falei só sobre a Dorudo, mas quando vocês lerem o mangá, são alguns simbolismos bem fáceis de pegar. Vocês conseguem ver como que eles conversam muito bem com os personagens que são donos das armas, né? Além disso, o segundo motivo para mim que torna o Urudo um personagem tão especial é que ele é inexperiente. E você pode achar isso algo estranho de se dizer, tipo, por que o Urudo é um personagem bom porque ele é inexperiente? Porque se a gente tá acompanhando uma história que se sustenta tanto em mistério, se sustenta tanto em descoberta e exploração, você ter um protagonista experiente é um prato cheio pro leitor. Porque o Urudo tá descobrindo o mundo junto com você. O Urudo tá andando por aquele mundo completamente desconhecido, conhecendo as pessoas e descobrindo tudo sobre aquele lugar junto contigo. Aquele mundo é visto pelo ponto de vista dele. A gente lê o mangá pelo ponto de vista do Urudo. Então, quando a gente consegue ver as coisas acontecendo, a gente sempre tem primeiro a opinião dele sobre os fatos, a gente vê como tudo está acontecendo, vê os pensamentos dele, e isso diz muito sobre a arte da autora, principalmente, porque o Urudo, principalmente, é um personagem extremamente expressivo. A gente consegue pegar muito fácil os sentimentos que ele tem só pelas reações, só pelas caras que ele faz durante a obra, que são, por sinal, absurdamente engraçadas. Ele é um personagem que a gente tá acompanhando o crescimento dele e as descobertas que ele faz, e a gente vai descobrindo junto com ele. Tem um outro ponto que eu quero acrescentar sobre isso, mas isso vai ficar pra parte do vídeo que tem spoiler, porque é um spoiler bem grande, mas depois que vocês lerem o mangá, vocês podem voltar aqui e eu acho que vocês vão até entender o que eu tô falando depois, mas enfim. Não é só o Urudo que é um personagem interessante, a gente tem vários outros personagens, desde ali do grupo principal com o Endine, o Zanka, a Ryo e vários outros que a gente consegue citar, principalmente os vilões, os antagonistas de Gachakuta são absurdos. Porque a maioria deles não são vilões, até onde a gente sabe. Eles agem muito mais como antagonistas. É perceptível que eles são só um grupo que é uma força antagônica aos limpadores, né? Ao grupo a qual o Urudo pertence. A gente vê, principalmente os vândalos, né? Que são os antagonistas principais da história até então. A gente consegue ver como eles agem e observar que eles têm objetivos próprios, eles têm planos, eles têm metas, e as metas deles vão contra ao que os limpadores fazem. E é por isso que eles vão se enfrentar. Entre esses, eu vou mencionar principalmente o Zodil, que é o líder dos vândalos, mas eu vou falar dele mais pra frente no vídeo também, na parte que tem spoiler. Mas eu só queria ressaltar o quanto ele é um personagem absurdo, mesmo que a gente não tenha, quase nada dele até então. Outro ponto positivo que eu gostaria de mencionar é o ritmo consistente da obra. Gachakuta é uma obra muito consistente. Ela começa um pouco difícil, como eu falei, mas é porque ela começa, o puro suco do shonen, tá ligado? E eu falo isso no maior bom sentido possível. É porque, lembra que uma vez eu citei que, por exemplo, Black Clover é um mangá que é shonenzão mesmo, em todos os aspectos. Mas ele executa tudo muito bem, e por isso ele é uma ótima história. Gachakuta tem um efeito parecido, pelo menos nos primeiros arcos. Os primeiros arcos têm muita coisa, normal de shonen, de você ver, mas você cria tanto afeto, você vai vendo como o mundo funciona, você fica tão curioso para saber como aquilo ali funciona, que você vai se apegando, aí quando você vê, você chega nos arcos mais absurdos da história, onde você vai tendo construções muito mais interessantes, e você vai vendo os personagens sendo desenvolvidos e o mundo sendo desenvolvido junto, e Gachakuta deixa de ser só um shonenzão. Ele vira uma coisa maior, ele vira algo muito interessante de você acompanhar. Além de que, um outro ponto positivo que eu quero citar para encerrar essa parte é o tom que a história tem. Gachakuta oscila muito de tom, mas em geral ele mantém um tom muito alto astral, um tom cômico, principalmente, é um mangá bem engraçado, mas ele sabe ser sério. E eu acho que isso é uma coisa muito importante e que falta
em muitos autores. É difícil de você balancear isso numa história. Gachakuta atinge um tom muito específico, que é o tom onde ele não se leva a sério o suficiente para poder brincar com as coisas, mas ele se leva a sério o suficiente para fazer você ficar imerso e levar a sério as coisas que estão acontecendo. E isso é passado principalmente pela quadrinização e pela arte do mangá. Momentos cômicos, momentos que são para ser realmente piadas, são construídos inteiramente como piada, desde o começo. Enquanto momentos sérios, a arte fica mais pesada, fica mais carregada, fica uma coisa que você olha e você sente desconforto. E eu acho que o desconforto que Gachakuta gera em algumas cenas é uma das coisas mais incríveis que esse mangá tem. Porque é aquilo, a gente pode estar vendo o mangá pelo ponto de vista do Urudo, que enxerga o valor no lixo. Mas muitas coisas lá embaixo, no abismo, ainda são lixo. E lixo de verdade. E eu acho que isso é o que dá tom tão bom pra obra, essa dualidade que a gente tem na narrativa. Por fim, eu gostaria de dizer que Gachakuta é um mangá muito bom. Eu não tenho muitos pontos negativos pra mencionar sobre esse mangá. Os pontos negativos que eu tinha pra mencionar são os que eu já disse, que o mangá tem esse problema do mistério, que talvez seja um problema futuro, mas aí já é bem mais lá na frente pra gente analisar. Mas fora isso, não tem mais muito o que dizer. Realmente, Gachakuta, até o momento em que a gente tá da obra, não tem muito o que falar sobre pontos negativos. Eu, sinceramente, só tenho elogios a tecer sobre Gachakuta. É uma obra boa, é uma história divertida, é uma história tensa quando tem que ser, séria quando tem que ser, as lutas são absurdas, o sistema de poder é bem feito, os personagens são bem escritos e principalmente o mistério é extremamente interessante. Mas, passando disso, vamos para a parte do vídeo que tem spoiler. E se você leu o mangá, você sabe muito bem sobre o que eu vou comentar agora. Mas, enfim. Se você vai sair do vídeo agora, peço que por favor leia Gachakuta para você conseguir acompanhar os próximos vídeos aqui do canal sobre essa obra incrível. E também deixa o like, se inscreve até o próximo vídeo. E até a próxima. Show! Agora que quem não quer tomar spoiler já saiu do vídeo, vamos falar sobre algumas coisas muito legais que eu tenho pra mencionar sobre o mangá de Gachakuta com spoiler. E uma das coisas que eu quero muito falar é o elefante na sala, o capítulo aonde a gente descobre a verdade sobre o Tansy. E a gente vê que ele é um arrombado e um dos vilões mais absurdos que eu já vi. Tipo assim, cara, eu adorei o Tansy como vilão. Ele é um personagem que você não dá nada pra ele. A obra constrói ele como um personagem que é legal, que é um personagem interessante, é engraçadinho e tal. Olha só como ele é badass, como ele derrotou a Amo sozinho e tal. E aí a revelação vai sendo pinceladinha na sua frente, até que quando ela acontece num capítulo completamente aleatório, que você não dá nada pra aquele capítulo, você acha que é um capítulo de transição entre arco, e a revelação acontece na sua frente, e ela é absurdamente bem feita, cara. Eu amo o plot do Tansy, e eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque ele é absurdo. O Tansy é um vilão absurdo, ele é um personagem absurdo, e um dos principais aspectos que torna ele um personagem tão bom, que eu tinha mencionado lá atrás no vídeo, é que vocês lembram que eu falei que o Urudo, a gente vê a história sendo contada pelo Urudo? Quando o Tansy é revelado como um vilão, a gente tem a história também sendo contada pelo lado dele. E ele muito provavelmente sabe a verdade sobre muita coisa no mundo, mas ele não fala pro leitor, porque não tem o que ele falar, não tem porquê ele falar pro leitor alguma coisa que ele sabe. A gente tá acompanhando os pensamentos dele frente ao que tá acontecendo. Então, a gente acompanha a linha de raciocínio do Tansy, mesmo que ele saiba mais do que a gente sabe, não fica desconexo, porque ele tá agindo com o que a gente tá vendo. Ele é um personagem extremamente ativo e reativo quando ele tem que ser. E eu acho que isso é a parte que difere o Tansy de outros vilões manipuladores, como, sei lá, Kenjaku, Makima ou Aizen. O Tansy perde. As coisas saem do controle dele e ele é obrigado a recalcular a rota para reorganizar o plano e a linha de pensamento dele. Porque se ele não faz isso,
as coisas podem sair do controle. Cara, que vilão bom, vilão cheio de potencial, e eu tenho certeza que a autora vai fazer coisas incríveis com esse personagem, vai fazer coisas absurdas, vai fazer coisas incríveis com ele, porque ele é um personagem cheio de potencial, um personagem que é um antagonista incrível pra obra. Eu sinto que quando a gente vê a revelação do Thanos como um vilão pros personagens, vai ser, tipo, um dos melhores capítulos da história. Tipo assim, um momento onde a gente vai ter esse choque acontecendo na prática. Mas, enfim, passado disso, outros pontos que eu também gostaria de ressaltar como spoiler são o plot do Folo, que é absurdamente incrível também. O Folo é um personagem que você também não dá nada e ele passa por um desenvolvimento nível Kaiser de Blue Lock. Tá entendendo? Aquele personagem que um único flashback, um mini arco de desenvolvimento é o suficiente para subverter toda a sua opinião ao redor do personagem. E além disso, eu também queria ressaltar um fato sobre o Zodil, que eu também vou fazer um vídeo sobre o Zodil, que eu falei lá atrás. Que lembra que eu falei sobre os momentos tensos? Então, o Zodil ele é um personagem que ele fala um pouco numa cena sobre o valor de choque. Que você muda a ideologia das pessoas chocando elas. E o Zodil é um personagem que a quadrinização do mangá trabalha com isso. O Zodil tem uma cara de paisagem, ele tem uma cara neutra na maior parte do tempo, e aí quando você vira a página, você geralmente tem umas páginas enormes dele fazendo alguma coisa completamente insana, tipo comendo um inseto vivo ou alguma coisa assim, porque é pra representar o que ele mesmo disse, o valor de choque. É incrível. Eu quero fazer um vídeo só sobre ele também. Mas, enfim. No mais é isso. Eu amei Gachakuta. Eu vou fazer vídeo de Gachakuta. Eu quero que todo mundo leia esse mangá, porque ele é realmente muito bom. E é isso. Tive que fazer esse vídeo mesmo gripado, mas a gente passa por cima. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou.